O presidente Joe Biden convidou os líderes dos países desenvolvidos para uma conferência virtual sobre a luta contra a pandemia para que assumam o compromisso de vacinar 70% da população mundial dentro de um ano, até setembro de 2022, revelou o jornal The Washington Post, que viu a lista de objetivos da reunião. A data mais provável é 22 de setembro, durante a sessão anual da Assembleia Geral das Nações Unidas. A Casa Branca não confirmou a notícia. A proposta inclui acelerar a vacinação ao distribuir 2 bilhões de doses, comprar mais 3 bilhões de doses para médio e longo prazos e destinar 10 bilhões de dólares, cerca de 52 bilhões de reais, para financiar a imunização nos países pobres, além de doar 1 bilhão de kits para testes de Covid em 2022, para salvar vidas agora, resolver as crises de falta de oxigênio, aumentar a produção de oxigênio líquido, dar acesso às últimas terapias, com doação e distribuição de 3 bilhões de dólares em medicamentos, mais de 15 bilhões de reais, testar semanalmente pelo menos uma de cada 1.000 pessoas no mundo inteiro, aumentar a capacidade de produzir equipamentos de proteção como máscaras, luvas e os trajes usados por médicos e enfermeiros nas unidades de terapia intensiva, melhorar a detecção, monitoramento e a mitigação dos danos causados pelas novas variantes, aumentando o sequenciamento dos vírus, e engajar o setor privado e as organizações não governamentais na luta contra a Covid-19. Para prevenir futuras pandemias, Biden propõe criar um fundo de financiamento para a modernização dos sistemas nacionais de saúde e um conselho para ameaças à saúde global. Uma revisão dos dados sobre vacinas concluiu que os imunizantes funcionam e que o público em geral não precisa de uma dose de reforço por enquanto, só os idosos e quem tem doenças que reduzem a imunidade. O relatório do estudo feito por cientistas de vários países saiu na revista médica britânica The Lancet. Outro estudo aponta um benefício inesperado das vacinas. Quem toma uma dose já tem menos tendência à depressão, uma doença mental que aumentou muito com o isolamento e o medo causados pela Covid-19. A pandemia prejudicou o tratamento de doenças importantes como a AIDS, a malária e a tuberculose em mais de 100 países, ameaçando reverter os avanços das últimas décadas, alerta o Fundo Global que financia o combate a estas doenças. Menos de 19% fizeram tratamento contra a tuberculose em 2020, 2019, 1 milhão de pessoas em 2020, 1 milhão de pessoas a menos procuraram tratamento para a tuberculose. Os testes de AIDS diminuíram em 22% e a participação em campanhas de prevenção 11%. Em relação à malária, o número de casos tratados foi de 4,3% a menos. A China enfrenta um novo surto da variante Delta, desta vez na província de Fujian, no sudoeste do país, com mais de 100 casos confirmados. A cidade de Xiamen entrou em confinamento, mais de 8 milhões de pessoas serão testadas em Xiamen e Puqian. As escolas e a maioria das empresas estão fechadas em Xiamen. Um festival de outono marcado para a próxima semana foi cancelado. O jornal internacional oficial da China, Global Times, advertiu que o surto é grave e pode contaminar outras regiões do país. Na Índia, o geneticista Gyaneshwar Chaubey, professor da Universidade Banaras Hindu, acredita que a próxima onda de contaminação, que deve chegar até o fim do ano, será menos mortal do que a anterior, especialmente entre vacinados e em quem já teve a doença. De abril a junho, a Índia teve a pior onda de toda a pandemia no mundo. No Reino Unido, depois de anunciar a vacinação de adolescentes de 12 a 15 anos, o primeiro-ministro Boris Johnson deve anunciar que os maiores de 50 anos terão direito a uma dose de reforço. O Reino Unido teme uma nova onda de contaminação com a volta das crianças às aulas e a chegada do frio. Nos Estados Unidos, as crianças e adolescentes de Nova York voltaram às aulas. Na maior cidade americana, o uso de máscaras nas escolas é obrigatório para todos, alunos, professores e funcionários, mas muitos estados e cidades estão desafiando a regra sugerida pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O número de casos em crianças aumentou em 240% nos Estados Unidos desde
Junho, em Israel, 10% das crianças que tiveram a doença têm sintomas de longo prazo. O Bureau do Censo dos Estados Unidos revela nesta terça-feira os dados sobre a pobreza de 2020. Depois de 10 anos de crescimento econômico, a taxa de pobreza, o percentual da população que ganha menos do que o mínimo necessário para uma vida digna, caiu para 10,5% nos Estados Unidos. Com a pandemia, a taxa de emprego caiu 8 pontos percentuais de março para abril de 2020, a maior queda da história. Para aliviar o impacto econômico, o governo americano, na época com Donald Trump, gastou trilhões de dólares, mandou cheques pelo correio para quem ganhava menos de 100 mil dólares, 521 mil reais por ano, e criou programas de assistência social. A resposta decidida e trilionária reduziu a taxa de pobreza nos Estados Unidos em abril e maio do ano passado para 8,6%, abaixo do nível pré-pandemia. Quando os programas de ajuda foram suspensos, a pobreza voltou a subir. O governo Trump aprovou mais medidas de estímulo para sustentar a economia em tempos de Covid. O resultado estatístico destas políticas será divulgado nas próximas horas. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, a variante Delta está aí, é preocupante. Fique em casa, se não tiver nada importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas, se possível, quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos. Não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.